Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 6. A gente vai falar um pouquinho sobre perspectiva isométrica. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Aula 6, perspectiva isométrica. Bom, pessoal, quando a gente olha, né, um objeto, a gente tem a sensação que ele tem profundidade, tem relevo, né? E aí, as partes, né, que estão mais próximas de nós, elas parecem ser maiores, né? E as partes que estão mais distantes aparentam ser menores. Aí é uma questão realmente de perspectiva. Bom, uma fotografia, por exemplo, mostra, né, um objeto como ele é, do modo que ele é, né, do jeito que a gente enxerga, vamos dizer assim. Mas ele transmite, né, uma ideia de três dimensões, comprimento, largura, altura. Então, na foto, isso é perceptível. Bom, no desenho, como que a gente faz para transmitir isso, né, de uma maneira que nos dê a ideia também de comprimento, largura e altura? A gente vai ter que recorrer a um modelo especial de representação gráfica, o qual a gente chama de perspectiva, ok? Então, é o assunto de hoje. Enfim, né? Bom, a perspectiva, pessoal, ela representa graficamente três dimensões do objeto em um único plano, né? Então a gente consegue, numa única folha plana, a gente consegue fazer o desenho representado em três dimensões, tá? De maneira que vai transmitir para a gente a ideia ali de profundidade, de relevo, ok? Existem três tipos, né, de perspectiva, tá? Se a gente for representar um cubo, nessas três perspectivas, veja como fica, né, diferente essas perspectivas. Então a gente tem aqui um cubo na perspectiva cônica, na perspectiva cavaleira e na perspectiva isométrica, ok? Então reparem que a representação do cubo fica um pouco distorcida, né? Ok, mas a que menos representa que ela está distorcida, né, que o cubo está distorcido, é a perspectiva isométrica, que é essa que a gente está aprendendo hoje. Enfim, né, cada tipo de perspectiva mostra o objeto de um jeito ali. Tá? Então, o que mais representa para a gente é a perspectiva isométrica, o que menos deforma, né, a peça é a perspectiva isométrica. Bom, para a gente tratar de perspectiva isométrica, a gente tem que lembrar um pouquinho do que são ângulos, né? Bom, então o que, que acontece, pessoal? De maneira geral, como que ele é representado? Tá? Ele é uma figura geométrica, né, que é formado por duas semirretas, ou seja, do mesmo ponto de origem. Então, a medida entre esse ângulo, né, essa abertura aí dos lados é o que a gente chama de ângulo. Olha só a imagem, a gente tem um único ponto, duas semirretas, e essa abertura, né, é o que a gente chama de ângulo, propriamente dito, ok? Para a gente ter um pouquinho, né, de ideia do que são ângulos, né, a gente pega uma circunferência e divide essa circunferência em 360 partes iguais. Veja bem aqui, ó, do 0, 10, 20 e vai até 360, certo? Voltando aqui ao ponto zero. Então, se a gente pegar esse 10 e dividir aqui, a gente vai ter 10 tracinhos, que representa para a gente essa abertura, né? Se eu traçar uma semirreta desse ponto de origem, desse outro desse ponto de origem também, com essa abertura, a gente vai ter 10 graus de abertura, ok? Então, isso seria o ângulo. Bom, quando a gente fala em perspectiva isométrica, a gente também tem que conhecer um pouquinho o que são eixos isométricos, tá? O eixo isométrico, pessoal, ele é baseado em um sistema aqui de três semirretas, partindo de um ponto de origem. E a distância, né, a abertura, vamos dizer assim, entre esses ângulos é de 120 graus, entre os x e y, x e z e x 120 graus, ok? Bom,
Também, além dos eixos isométricos, a gente tem que entender o que são linhas isométricas, tá? Então, é qualquer reta paralela a um eixo isométrico. Por exemplo, eu tenho aqui o eixo Y. Essa reta que eu tenho aqui, ó, a R, é uma reta paralela com o eixo Y, independe se ela ultrapassa ou não outro eixo. A reta T está paralela com o Z, a reta U está paralela com o X, a reta S está paralela com Y, ok? Então, isso aí a gente dá o nome, atribui o nome de linha isométrica, tá? E linhas não isométricas são linhas que não estão paralelas. Veja, o V, essa linha aqui, ela não está paralela com nenhum eixo, tá? Então, ela é considerada uma linha não isométrica. Enfim, a gente tem, pessoal, a gente sabe que no dia a dia é comum a gente fazer esboço, a mão livre, né? Então, para facilitar esse traçado da perspectiva, a mão livre, a gente pode estar utilizando um tipo de papel que a gente chama de papel reticulado, né? Ela representa aí umas redes de linhas, né, que formam entre si ângulos de 120 graus, tá? Então, facilita no traçado já de uma perspectiva, né, isométrica, perfeito? Então, pode ser utilizado esse papel. Bom, um exemplo aqui, né? Se a gente for traçar em 5 fases o desenho, né, em perspectiva do modelo de um prisma, o que acontece, tá? A gente vai fazer em 5 fases para ficar melhor o entendimento. Não necessariamente a gente precisa fazer nessa sequência. Então, a gente tem um prisma retangular aqui. Esse prisma tem o C, que representa comprimento, o H, que representa altura, e o L, que representa a largura. Então, a gente tem nessa peça, desenhada num único plano, comprimento, largura e altura desse objeto, desse prisma, né, do modelo que a gente está observando. Perfeito? Então, se eu pegar a fase 1, eu vou ter aqui, né, um papel. Então, eu vou ter que traçar livremente, a mão livre, né, os eixos, e vou indicar neles o comprimento, largura e altura, para que eu saiba o tamanho da peça. Veja, né, eu tenho aqui os eixos que eu tracei, e tenho aqui esses pontos mais escuros, né, que são aqui o que vai dar a minha largura, vai dar o meu comprimento, a minha altura e a minha largura, né? Já no segundo passo, eu tenho já desenhado o meu eixo com o apontamento de onde, né, vai ser a limitação do tamanho, e eu vou começar a fazer o cruzamento, né, dessas linhas, primeiramente pela face do modelo. Reparem, eu tenho aqui a face, né? O que eu fiz aqui? Eu tracei uma linha paralela a esse eixo e uma linha paralela ao outro eixo. Não se preocupem se ele ultrapassar nesse momento, né? O limitante dele vai ser as marcações que a gente fez no eixo. Perfeito? E a gente tem a fase 3, tá? A fase 3, agora a gente vai verificar o comprimento dela. Perfeito? Então, eu tenho ela dessa maneira. E aí, aqui, o que eu fiz? Eu tracei, né? Reparem em um desenho e outro. Eu fiz um traçado aqui de uma linha paralela com esse eixo. E fechei, né, o traçado dessa linha paralela com esse eixo. Então, aqui, ó, eu já tenho, né, o comprimento e a largura do meu objeto, né, do meu desenho. Bom, tendo já, né, a face e aqui a parte superior desenhada, eu vou agora fazer o restante do desenho, que basta eu fazer o quê? Eu traçar, né, uma linha paralela com esse eixo e uma outra linha paralela com esse eixo, fechando assim o nosso desenho do prisma, do nosso modelo. Tá? E para conclusão, eu tenho que fazer o quê? Apagar os excessos. Eu apagando os excessos, né? O que são os excessos? São essas linhas, né, que ultrapassam aqui, né, a minha limitação, né, onde eu coloquei aqui o segmento. Reparem, ficaria um desenho dessa forma. Eu apaguei os excessos e fiz o contorno, né, mais reforçado da peça como pede a norma, tá? Então esse desenho é um desenho traçado à mão livre, né, que seria o esboço, seria o nosso dia a dia. Depois isso pode ser passado por um computador, né, fazer ali no AutoCAD, no SolidWorks, enfim, outros softwares que a gente pode estar
trabalhando. Perfeito? Bom, pessoal, para essa aula era isso, né? A gente queria dar uma ideia para vocês de perspectiva. E na próxima aula a gente vai fazer a complementação aí dos desenhos, tá bom? Boa noite a todos.